Bom dia, pessoal! Nesse vídeo vamos estudar fontes de alimentação reguladas. Vamos falar sobre a teoria do assunto e vamos desenvolver a discussão até chegar nesse exemplo aqui de uma fonte regulada. Vamos então falar sobre a fonte de alimentação. O primeiro componente é a tomada. Tá? A tomada que liga na parede, tá? A tomada que vem da concessionária de energia elétrica. Em Brasília, essa tomada gera uma tensão RMS de 220 volts RMS, né? 220 volts RMS. Tá? O que significa essa tensão de 220 volts RMS? É uma tensão de potência média, né? Na verdade, a senoide é uma senoide com amplitude de 220 vezes raiz de 2. Tá? É a amplitude, 220 raiz de 2 para cima e para baixo, que dá algo em torno de 311 volts. Então, vamos substituir aqui por 311. Então, a tensão aqui nessa tomada é aproximadamente, tá? 311 vezes seno de 2π. A frequência no Brasil é 60 Hz, né? Em outros países é diferente. Na Europa, por exemplo, é 50 Hz. Tá? Então 60 Hz vezes T. Então esse é o sinal que entra aqui. Ok? O próximo elemento é um transformador. Tá? Esse transformador geralmente contém um primário e um secundário. A entrada é uma tensão senoidal e a saída é uma tensão senoidal com a mesma frequência. Então entra uma senoide de 60 Hz, sai uma senoide de 60 Hz. E em geral, muitas vezes ele é usado para reduzir ou aumentar a tensão. Então, quando você faz uma fonte de alimentação, nós temos aqui no primário, por exemplo, 220 volts. E no secundário, uma tensão menor, que seria uma tensão compatível com um aparelho que eu quero alimentar. Tá? Vamos ver aqui um exemplo de um transformador que faria o seguinte. Entraria uma tensão de 220 volts RMS, né? Ou seja, uma senoide com amplitude de aproximadamente 311, tá? E com a saída de apenas 12 volts RMS, tá? 12 volts RMS. Qual seria essa saída? Seria 12 raiz de 2 seno de 2π FT, tá? 12 raiz de 2, só para simplificar, eu vou colocar o valor aproximado, que é 17. Tudo bem? Bom, então aqui nós temos uma saída senoidal de 17. Tá? Só relembrando, para quem não lembra de transformadores, né, como é que isso é feito? No primário você bota a quantidade de enrolamentos, só como exemplo, não sei se isso é realista, mas vamos supor, o primário poderia ter, por exemplo, 2.200 espiras. Né? E no secundário, você coloca um número proporcional. Né? Então, se aqui é 2.200, aqui pode botar, por exemplo, 120 espiras. Tá? Aí você teria essa razão de tensão aqui. Tá? Você controla pelo número de espiras. Tá? Esse número aqui, 2.200, 120, é só uma hipótese. Tá? Não sei se na prática esse é um bom número de volts, mas só para ilustrar o conceito. Tá? Bom, qual é o próximo elemento então? O próximo elemento, pessoal, depois da tomada e do transformador, é o retificador. Tá? Esse aqui é um retificador simples chamado retificador de meia onda. Ele ainda não é o retificador que nós vamos usar, mas eu gostaria de discutir
porque ele ajuda no entendimento dos conceitos. Tá? Ele é formado por um diodo retificador, né? Como aqui é uma fonte que vai fornecer uma certa potência, ele é um diodo que deve ser capaz de conduzir uma corrente. Tá? Ele conduz para o lado de lá e não conduz para o lado de cá. Tá? Existem também alguns outros diodos que fazem a mesma coisa, só que eles só servem para correntes pequenas. Né? Ele funciona exatamente como esse aqui, mas ele só funciona como correntes pequenas. Esse seria o diodo de sinal. É um diodo pequenininho, mais delgado, né? Esse aqui não, é um diodo um pouco mais grosso, que consegue suprir uma corrente, né? A corrente que for necessária para o circuito. Esse resistor de carga é geralmente chamado de RL, tá? Que é do inglês, né? Carga em inglês é load. Tá? Então o RL vem dessa terminologia na língua inglesa. Tá? Então é a resistência de carga. Nesse primeiro exemplo, vamos considerar que o RL é igual a 1 kΩ. Uma coisa que é sempre bom fazer, pessoal, é definir aqui uma referência para essa carga aqui. Tá? Essa carga RL, aqui eu coloquei um resistor, mas na verdade ela pode ser um aparelho eletrônico inteiro, né? Um aparelho eletrônico inteiro cuja resistência equivalente dele fosse igual a esse valor de RL. Por exemplo, o valor total de um carro. Ele representaria um circuito, sei lá, com transistores, resistores, né? E vários outros componentes eletrônicos que consumisse a mesma corrente que um resistor de um carro, que o resistor RL. Tá? É comum fazer o seguinte: conectar alguma parte do circuito a uma referência. Vou chamar aqui de terra. Tá? Ele pode ser inclusive o terra do solo, né? Do solo onde o aparelho está, né? Mas pode ser também uma referência isolada, tá? Seria a referência do circuito. Tá? Então, quando você liga aqui o terra, o que vai acontecer? Esse potencial aqui vai ser 0 volt e o potencial de cima vai ser de uma senoide, né? Essa senoide aqui, tá? 17 seno de 2π 60T. Então, 0 volt aqui e aqui uma senoide, né? Com essa característica, né? Que nós conhecemos. Tudo bem? Se por acaso eu decidisse, em vez de colocar o terra aqui, tá? Eu poderia talvez colocar aqui, né? Nesse caso, o que aconteceria? Nesse caso, aqui ficaria em 0 volt, né? E aqui passaria a ser uma senoide com valor negativo, menos aquela senoide lá, né? Que eu vou chamar de VS, né? A tensão do secundário. Seria essa tensão negativa, então eu teria uma tensão aqui de uma senoide de 60 Hz e 17 volts, mais invertido, né? Com a tensão invertida ao que seria essa tensão de entrada. Mas, o mais comum, em geral, é usar a referência aqui. Então vamos conectar o terra nesse ponto aqui. Ok? Pessoal, vamos então relembrar como funciona esse circuito aqui. Então, aqui no secundário do transformador, nós vamos ter essa tensão aqui. Ele funciona como se fosse uma fonte de alta potência, né, com uma tensão de senoidal de 60 Hz e 17 volts de pico, como está aqui. Como é que seria então a saída aqui na carga? Qual seria aqui, digamos, a tensão de saída? Né? Vamos chamar de VO. Vou colocar aqui em vermelho, né? E eu queria que vocês me ajudassem a plotar essa tensão aqui. Eu peço inclusive o seguinte: parem o vídeo e tentem prever
como seria essa tensão de saída VO. Vamos lá, parem o vídeo e façam isso agora. Ok. Como é que funcionaria então? Inicialmente, quando a tensão fosse zero, né, vocês devem concordar, né, que esse diodo não vai conduzir. Por quê? Porque ele só conduz quando a tensão desse lado for pelo menos 0,6 ou 0,7 volts mais alta do que esse lado. Como a tensão desse lado é 0 volts, né, ele só vai conduzir quando aqui for maior do que 0,7. Então aqui no início vai ser 0 a tensão. Tá? Bom, e aí, quando a tensão aqui alcançar 0,7, vou representar aqui, né? Nesse ponto aqui, por exemplo, quando alcançar 0,7, o que vai acontecer? A tensão vai começar a conduzir. Tá? E quem não lembrar da teoria de diodos, eu peço que revise, tá? Não dá para a gente listar tudo aqui agora. Tá? Volte na aula anterior e revise. Mas depois que você tiver revisado, você vai se lembrar que esse diodo, quando está conduzido, ele pode ser substituído por modelos aproximados. Tá? Por exemplo, um modelo muito comum, que dá uma boa precisão, é substituir por uma fonte em série com um resistor. Ele dá um resultado parecido com o diodo normal. Tá? Inclusive, para correntes maiores, você pode usar um modelo um pouco mais simples, que seria uma fonte de aproximadamente 0,7 volts. Então, nessa região, se eu usar esse modelo aqui, eu vou ter um resultado bastante aproximado do real. Tá? Então, qual vai ser o potencial aqui? Vai ser essa tensão aqui, Vs, né, menos 0,7. Então, eu vou ter aqui uma tensão que é exatamente igual a essa, só que 0,7 volts para baixo. Tá? Eu exagerei um pouquinho aqui a distância, tá? Não está realmente na proporção, mas só para dar uma ideia boa do que está acontecendo. Tá? Bom, e aí o que acontece? Essa tensão aqui vai voltar de novo, vai cair de novo, né? E quando ela chegar de novo aqui no 0,7, né, ela vai deixar de conduzir, né? Dá para ver aqui, né? Ela vai deixar de conduzir e vai para zero. Tá? E aí o que vai acontecer? Essa tensão aqui agora vai para negativo. Né? Então aqui vai ser negativo e aqui vai ser zero. Então qual vai ser a corrente do diodo agora? Naquele nosso diodo, ele vai passar a funcionar como se fosse um circuito aberto. Né? Então, um circuito aberto, e a tensão de saída aqui vai ser o quê? O circuito aqui é aberto, aqui é zero, né? Aqui tem uma resistência, então a saída vai ser zero. Ok? Bom, depois o que vai acontecer? Vai chegar no próximo ciclo, ela vai toda a zero, depois vai chegar a zero, né? E o diodo não vai abrir ainda, e depois ele vai subir. Quando isso aqui chegar de novo a 0,7, o diodo vai começar a conduzir, e ele vai começar a se comportar aproximadamente como uma fonte de tensão de 0,7 nessa direção. E aí vamos ter essa repetição. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo de fonte retificadora. Né? Ela não é uma fonte muito útil, porque a corrente só passa numa direção, né? Mas a amplitude muda, né? Ela é uma corrente pulsante. Né? Você poderia até dizer o seguinte: ah, mas tudo bem, eu tenho um valor médio aqui, né? Então, ela unidirecional tem um valor médio. E eu poderia calcular fácil, né? Eu calcularia a integral no ciclo, dividiria pelo período do ciclo e teria o valor médio. Tá?
Mas na prática isso não é usado. A gente só vê porque é o primeiro passo na direção do retificador prático. Tá? Então, agora vamos falar em algo um pouco mais prático. O próximo circuito que nós vamos ver é um circuito mais prático. É o retificador de meia onda com filtro capacitivo. Tá? Esse circuito é uma modificação do anterior, né? E basicamente a gente inclui um capacitor aqui. Tá? Um capacitor. Em geral, é um capacitor grande. Em geral, um capacitor eletrolítico. Tá? Tem que ser um capacitor eletrolítico porque ele tem que ter uma capacitância bem grande. Nós vamos ver por quê daqui a pouco. E uma coisa importante nos capacitores eletrolíticos é que eles têm polaridade. Tá? Eles têm um terminal mais e um terminal menos. Tá? E um dos símbolos usados para indicar essa polaridade é esse aqui. Aqui é o mais e aqui é o menos. Tá? Tem outros símbolos também que vocês podem pesquisar aí na internet. Então, nesse capacitor, o que acontece? A tensão nesse terminal sempre tem que estar maior do que a tensão nesse aqui. Tá? Ela pode até variar de valor, mas tem que ser sempre positivo. Tá? O potencial nessa placa aqui tem que ser sempre maior do que essa aqui. Tá? Bom, será que isso acontece nesse circuito? Não sei se vocês se lembram, né? Como a tensão, como aqui é zero, é sempre zero, e aqui é o potencial alto, tá? Então, de fato, nesse caso aqui, o potencial aqui nesses terminais é sempre maior do que zero. Tá? Então, isso aqui está funcionando direitinho. Tá? Então, observem bem, inclusive quando você for ligar o capacitor, muito cuidado para não inverter. Em geral, no corpo do capacitor, tem indicado qual é a perna do potencial maior e qual é a perna do potencial menor. E geralmente tem também uma diferença de tamanho, né? Em geral, o potencial maior tem uma perna mais comprida. Tá? Mas sempre verifiquem com muito cuidado para vocês não ligarem invertido. Tá? Quando você liga invertido, você pode danificar o capacitor. Ele pode estourar, né? Pode desmanchar. Tem várias coisas que podem acontecer com o capacitor eletrolítico quando você liga ele com a polaridade invertida. Então, lembre-se disso. Outra coisa é o seguinte: o capacitor eletrolítico ele não tem só capacitância. Ele tem uma capacitância, tá? Digamos, 200 microfarads, mas ele tem também uma tensão máxima. Tá? Uma tensão máxima, digamos, V máxima. Tá? E você não deve colocar nesse terminal nenhuma tensão em nenhum momento maior do que esse V máximo. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, essa tensão aqui desse lado é de 17. Né? Vamos supor que fosse o máximo que chegasse aqui no capacitor, 17. Aqui chega um pouco menos, na verdade, porque tem essa quebra no diodo, mas vamos supor que fosse 17. Então, qual seria um bom valor de capacitor para
para escolher, né? Seria um capacitor com a capacitância que eu preciso. E qual seria uma boa tensão máxima? Será que 17? Bom, pessoal, na engenharia nós gostamos sempre de jogar o que se chama de um fator de segurança. Por quê? Imaginem que essa tensão aqui de 220 volts RMS, né, de repente, por algum motivo, uma instabilidade na rede aumentasse, né? O que ia acontecer com essa tensão aqui no secundário? Ia aumentar, e essa tensão aqui de 17 ia aumentar também, e aí você ia ter uma tensão maior aqui nesse capacitor, tá? Então, o engenheiro previdente deve sempre colocar um fator de segurança, tá? Um valor, por exemplo, que é muito usado é 50% a mais, tá? Então, você pega aqui o 17 e multiplica por 1,5, né? 17 vezes 1,5. Quanto é que dá isso aí? 17, né? Metade, bom, 1,5 é 50%, né? Metade de 1,5, metade de 17 é 8,5, né? Isso, 8,5. Somando, né? 8 mais 7, 13, né? Então, 8 mais 7 dá 15, né? Tá? Então, 26 volts, né? 26 volts e meio, né? Então, seria um valor mínimo assim do V máximo, né? Então você ia procurar um capacitor com 26 volts, 27, qualquer coisa maior do que esse valor aqui que a gente calculou, ok? Ok, pessoal, vamos então discutir o funcionamento desse novo circuito. Eu botei aqui o diodo que eu tinha esquecido de botar na parte anterior do vídeo, tá? Então, nós temos aqui uma tensão no secundário dada por essa tensão aqui, né? Aqui, qual é a tensão aqui? 17 volts, né? volts de tensão máxima. Vamos então estudar o funcionamento desse circuito. Aqui nós queremos ver qual a tensão de saída e vamos colocar isso aí em vermelho, tá? O VO de T. Bom, primeiro vamos supor que a tensão seja zero, né? Aqui é zero, né? 0 volts, né? Inicialmente. Aqui é 0 volts desse lado. Então, em princípio, não tem nada que diga que vai ter condução aqui, né? Porque aqui você tem a impedância e aqui você tem 0 volts, 0 volts. E para esse diodo conduzir, é necessário que esse potencial aqui seja pelo menos 0,7 volts maior do que esse potencial aqui, que é 0 volt. Não é mesmo? Então a tensão aqui é 0 inicialmente. Bom, aí essa tensão aqui vai subindo, tá? Aí quando essa tensão chega em 0,7 volts, né? Aí esse circuito pode começar a subir, né? Então essa tensão aqui vai começar a subir, tá? E por esse diodo vão passar, na verdade, duas correntes. Quais são? Essa corrente aqui da carga, tá? Essa corrente aqui que é dada por quanto? Vai depender dessa tensão. Supondo que aqui a tensão VS, né? Vai ser a tensão VS de T menos essa queda de tensão, né? 0,7. Agora o diodo vai começar a se comportar com uma tensão de 0,7. Vou desenhar aqui do lado e mentalmente vocês podem colocar essa fonte aqui. Tudo bem? 0,7 dividido por R. Tá? E vai ter também essa corrente aqui. E qual vai ser o valor dessa corrente, hein, pessoal? Parem o vídeo e tentem estimar qual é o valor dessa corrente que vai passar pelo capacitor. Bom, vamos ver. O potencial nesse capacitor
é dado pelo potencial aqui. Aqui é 0 e aqui é 17, sendo, né? Vai ser Vs, bom, e menos essa tensão aqui de 0,7. Né? Então vai ser o seguinte, vai ser Vs de T, essa corrente aqui vai ser Vs de T menos 0,7 e a tensão. E qual é a relação entre a tensão do capacitor e a corrente? Eu não lembro, né? Mas geralmente quando eu esqueço isso aqui, é bem fácil, é só refazer desde o início, né? Eu sei que a capacitância é igual a Q sobre V, a carga acumulada sobre a tensão do capacitor, né? Em função do tempo, tá? Ok? Então, a carga do capacitor é igual a capacitância vezes a tensão em função do tempo. E aí eu derivo dos dois lados. Calculo a derivada dos dois lados, né? E aqui então, dq dt é igual a d, isso aqui, dt. Então, fazendo as contas, né? Desse lado aqui, dq dt é o quê? É a própria corrente no capacitor, né? Então, I no capacitor é igual, bom, essa derivada aqui, né? É igual a essa derivada aqui. O capacitor, como em geral ele é constante, eu posso passar para fora. Então vai ser C vezes a tensão do capacitor, né? Dividido por dt. Então, essa corrente aqui vai ser D vezes essa tensão aqui, né? Dividido por dt. Tá? Como isso aqui é uma constante, essa constante não vai influenciar, né? Porque vai ser isso aqui menos uma constante. Eu posso tirar isso aqui, simplificar um pouquinho, né? Então vai ser a capacitância vezes D vezes a tensão do secundário, dt. Tá? Então a corrente vai ser dada por esses dois elementos aqui. Tudo bem? Vamos até guardar essa corrente aqui, né? A corrente vai ser dada por isso aqui, mais isso. Tá? Em breve a gente volta a essa corrente aí para discutir a importância dela. Então, pessoal, nós já discutimos como é a corrente que passa aqui. Agora vamos discutir como é a tensão. Né? Olha só, a tensão aqui é muito simples, é o Vs menos essa tensão aqui de 0,7. Tá? Vai ser o Vs menos 0,7. Então vai ser aproximadamente, né, uma tensão igual a essa preta, né, só que 0,7 para baixo. Né? Tá? Bom, só que aí o que vai acontecer? Ela tenderia a descer para cá, né? Só que aí vai acontecer um problema, né? Esse capacitor aqui vai se carregar, né? E vai chegar nesse máximo aqui. E esse máximo aqui é quanto, hein, pessoal? Eu vou desenhar aqui, tá? Vai ser 17, aproximadamente, né? 17 menos 0,7, ou seja, 16,3 volts. Tudo bem? Vai ser esse valor máximo aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai chegar nesse valor máximo aqui, tá? Só que quando essa tensão aqui inverter, o que vai acontecer? Você vai ter essa tensão aqui caindo, né? Abaixo de 16,3 e aqui vai estar em 16,3, tá? Só que vai ter duas coisas, né? Quando essa tensão aqui cai de 17, né? Essa aqui vai tender a cair de 16,3 para baixo, né? Só que aí o que acontece? Para ela cair, esse capacitor tem que se descarregar, né? Porque enquanto tem carga no capacitor, tem tensão. Por onde ele pode se descarregar? Por aqui, né? E por aqui. Entretanto, será que ele pode se descarregar nessa direção? O que vocês acham? Não, né? Porque quando essa tensão fica pequena, esse capacitor, né? Quando ela cai, né? Quando ela passa a ser menor do que 0,7, né? A diferença de 0,7 passa a ser
menor do que isso, né? Isso aqui vai passar a ser um circuito aberto, né? Então, nesse ponto aqui, eu vou até já fazer o circuito aberto, tá? O capacitor não vai ter como se descarregar por aqui, vai ter como se descarregar só por aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Essa corrente aqui vai cair, né? A corrente desse lado aqui vai cair, e a desse lado vai ser uma descarga, a tensão equivalente à descarga do capacitor, né? E eu não sei se vocês se lembram qual é a equação que descreve esse decaimento, tá? Eu vou escrever aqui para vocês. Essa equação vai ser, nesse ponto aqui, VO, né? Vai ser igual a tensão máxima, né? É o seguinte, é K vezes E elevado a menos T sobre tal, a constante de tempo, tá? O K aqui, nesse caso, vai ser a tensão máxima, que é 16,3. Não é isso? Se você não entendeu, pare o vídeo e tente entender, tá? Quando você tem uma tensão no capacitor que começa com um certo valor, né? Então esse K é aquele valor, né? Então aqui você vai ter o valor máximo, né? V máximo menos 0,7, tá? Que vai ser 16,3 vezes uma exponencial vezes menos T dividido pela constante de tempo. E qual vai ser a constante de tempo? Vai ser RC, né? RL vezes o capacitor C. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? Essa região aqui vai ter um decaimento exponencial. Tá? Ele parece uma reta, mas na verdade é uma exponencial, né? Vocês devem se lembrar que a função exponencial ela é uma curva, né? Ela começa aqui no valor máximo, né? Vai caindo e ela vai curvando, né? Tá? Entretanto, vocês devem se lembrar que aqui no início ela é aproximadamente uma reta, tá? Então por isso que eu desenhei aqui como uma reta, né? Seria o início da curva, né? Então na verdade não é bem uma reta, mas é aproximadamente uma reta. É uma boa aproximação, tá? Então ela vai decair como exponencial até chegar aqui. Agora, quando que ela vai parar de decair? Vai ser novamente, vamos ver aqui, o que vai acontecer? Desse lado aqui, a senoide vai descer, né, senoidalmente, e depois subir, né, desse lado aqui. E aqui ela vai decair exponencialmente. Então, quando é que vai mudar essa situação? Quando é que isso aqui vai voltar a funcionar como um diodo, né? É como uma fonte de 0,7 volts. Vai ser quando essa tensão aqui, né, for maior do que essa aqui em 0,7 volts. Quando essa tensão aqui for 0,7 maior do que isso aqui. Aí o que vai acontecer? O diodo vai conduzir e a tensão vai ser novamente 0,7 volts menor, né? E aí ele vai voltar a funcionar como um diodo, né? Ou seja, uma tensão de 0,7 volts em série, ok? Aí depois ele vai, vamos completar aqui, né? Ele vai continuar, né, no ciclo, né? Aqui é nosso senoide, né? Então de novo ele vai até aqui, o valor máximo de V máximo menos 0,7, né? Seria 16,3 vezes E elevado a URL vezes C. Então teria de novo essa tensão aqui decaindo exponencialmente, né? Ou seja, aproximadamente uma reta, depois de novo aqui 0,7 e depois decaindo exponencialmente de novo. Então, o sinal aqui na saída, o VO, a tensão de saída, né? Vamos chamar de VO, seria a cor vermelha, seria isso aqui, né? No início ela começa assim, mas depois vai ser o seguinte, tem o valor máximo, né, que é Vm menos 0,7, depois decai para cá,
sobe, decai. Então seria uma função assim, né? Aproximadamente assim. Tem o V máximo, decai, V máximo, decai, V máximo, decai, V máximo, decai, e assim por diante, tá? Onde o V máximo é o que? Seria a tensão máxima aqui, né, que é 17 volts, menos 0,7, né? E esse aqui seria esse valor, né, Vm menos 0,7, menos essa queda aqui, que eu vou chamar de VR, né? VR, que vem do inglês V, ripple, né? Ripple, né? É a tensão de ripple, ou tensão de ondulação, tá? Seria uma ondulação, tá? Então, ele teria como se fosse uma característica ondulatória, né? Aqui teria uma tensão, né? Onde o máximo da ondulação seria a tensão máxima aqui, que chega aqui, que é o Vm menos 0,7, e aqui embaixo seria essa tensão de ondulação que vai daqui até aqui, seria essa amplitude aqui, tá? Seria o VR, o V ripple. Agora, pessoal, eu queria discutir com vocês qual seria uma boa estimativa para esse V ripple, né? Para esse VR, né? Qual seria a estimativa para essa queda daqui até aqui, daqui até aqui? Vamos tentar fazer uma aproximação? Pessoal, vamos limpar aqui um pouco a área para deixar as coisas mais claras, né? Eu redesenhei aqui a onda, sem todo aquela confusão. Então vamos analisar aqui do começo como é que é essa oscilação, né? A onda vai ser o seguinte, ela vai cair, subir, vai ser uma coisa assim, né? Assim. Mas nós vamos aproximar ela por algo assim, ó. Ok? Repetindo aqui, né? Vamos ver aqui como é que são essas ondas. Aqui a tensão é o V máximo, né? Vm, né? Que no caso, nesse exemplo, é 17 volts. Tá? Bom, aqui, inicialmente no primeiro ciclo, você vai ter uma onda 0,7 volts abaixo, né? Então aqui você vai ter essa onda 0,7 para cá. Aqui nesse ponto máximo você vai ter esse valor aqui, vai ter uma tensão de Vm menos 0,7, né? Que vai dar, no caso aqui, 16,3. Vai ser essa amplitude aqui. Tudo bem? Bom, nós já mencionamos que ao invés de usar essa onda até aqui, nós vamos fazer a seguinte aproximação. Ela vai até aqui no meio da próxima onda, tá? Aqui no meio da próxima onda. Aí sobe e aí vem no meio da próxima onda. E assim por diante, tá? Então essa vai ser a nossa aproximação. Então, em vez de ter uma coisa assim, vai ter uma coisa assim, tá? É o aproximado, tá? E daí eu queria perguntar para vocês qual é o tempo daqui para cá, daqui até aqui. Olha só, essa onda tem qual frequência? No Brasil essa onda tem 60 Hz, tá? E aí, pessoal, eu pergunto, se a onda tem 60 Hz de frequência,
Qual seria o período dessa onda? O período seria 1 sobre 60, né? Em segundos. Tá? O período seria essa distância aqui, daqui até aqui. Esse intervalo de tempo, né? Daqui até aqui. Aí esse período aqui seria igual a 1 sobre 60. Tá? Então aqui seria... Vamos até redefinir aqui o eixo dos tempos. Vamos chamar aqui de 0 segundo, né? Só em relação a essa exponencial. E aqui seria t, né? Em segundo. Ok? Então lembrar disso aqui. Eu vou escrever aqui o período, né? Esse t aqui é uma duração igual a 1 sobre 60 segundos. Ok? Vamos lá então. Então, aqui eu tenho essa amplitude aqui, Vm menos 0,7. Agora eu quero determinar esta amplitude aqui. Tá? Isso aqui então é uma função exponencial. Só revisando então, o V, vamos chamar de V, é a tensão de saída, né? Então, o Vs, né, de T seria igual a esse valor aqui, né, que é Vm, né, V máximo menos 0,7, tá? Seria esse ponto aqui inicial da exponencial, né, considerando aqui como 0 segundos, vezes exponencial, né, é elevado a menos t dividido pelo RL vezes C. Ok? Então, seria essa aqui a expressão. Você deve reconhecer que essa expressão é uma expressão do tipo f de t, né, é igual a k vezes e elevado a menos t sobre tal, que é a constante de tempo. Tudo bem? Bom, e aí é o seguinte, isso aqui é um exponencial, mas no início ela é bem aproximadamente parecida, né? Ela pode ser aproximada com boa precisão por uma reta, né? E eu queria perguntar para vocês se vocês se lembram um jeito de achar essa reta. O que vocês acham? Bom, um jeito é uma fórmula, né, bem conhecida, a fórmula de Taylor, né? Ou mais precisamente, quando a fórmula de Taylor é em torno do instante zero, fórmula de McLaurin. Ok? Vamos usar a fórmula de McLaurin. Como é que é? Vou usar nessa equação aqui, né? Seria simples, né? A aproximação da fórmula, né? Vamos chamar de f aproximado, né? F linear de t, pode ser, que é uma aproximação linear, seria dado por f do ponto zero mais a derivada do ponto zero vezes x. Não vezes x, vezes t. Ok? Então vamos lá, como é que ficaria isso? Então, o FL de t seria igual o f de zero. Bom, quando t é igual a zero, né? Que vai dar zero, zero dividido por tal, zero, e elevado a zero é 1, vai dar k, né? Então, o f de zero é k, né? Mais a derivada, né? A derivada disso aqui, se não me engano, vou fazer aqui, f' de t, só relembrando, é igual a quanto? Passa para cá, vai ser menos k sobre tal, né? Vezes e elevado a menos t sobre tal, né? Em t igual a zero, né? Quando t for zero, menos t sobre tal, menos zero sobre tal vai dar zero, que vai dar 1. Então a derivada vai ser menos k sobre tal. Então vai ser menos, né? Que vai ficar menos k sobre tal
vezes t. Ok? Então essa vai ser a aproximação linear, né? Não é isso? Então vamos só aplicar isso aqui nessa equação. Lembrando que o K é essa constante aqui, né? 16,3, aqui é o T, e o tal é RL vezes C, tá? Então vamos copiar aquilo lá. Então o VS, né, vamos chamar linear, né? A aproximação linear, né, para T vai ser igual a VM menos 0,7, tá? Mais o K, né, que é VM menos 0,7 dividido por tal, né, que é RLC vezes o tempo. Ok? Eu posso simplificar um pouquinho mais, né? VSL de P vai ser igual a VM menos 0,7, tá? Vezes 1 menos T sobre RLC. Tá? Então aqui é essa expressão aqui. Tudo bem, pessoal? Tá? Agora vamos calcular o seguinte. Eu quero calcular esse valor menos esse, tá? Esse valor aqui é o quê? Esse valor aqui vai ser dado por essa expressão quando t é igual ao t maiúsculo, tá? Quando o tempo aqui, genérico, né, foi igual ao período, tá? Ao período. Tudo bem? E qual vai ser essa amplitude aqui da tensão de ondulação? Essa amplitude aqui, que é o VR, né? O V de Ripple. Acompanhe aqui comigo. Vocês concordam que vai ser esse valor aqui menos esse valor aqui, né? Isso é o que? Vai ser esse número aqui menos o que? Menos esse número aqui, tá? Vamos fazer essa conta aqui. Eu vou fazer aqui do lado, tá? Vou fazer aqui, vai ficar um pouquinho confuso, desculpem a confusão, né? Mas o V Ripple vai ser igual a esse número aqui, VM menos 0,7 menos VM menos 0,7, né? Vezes 1 menos T sobre RLC. Tá? E aí, pessoal, quanto vai dar isso aí? Quanto vai dar o V Ripple? Eu vou fazer aqui. O V Ripple vai ser igual. Vamos fazer a conta? Olha só. Aqui vai dar esse número. E esse número está multiplicando esse 1 aqui, né? Tem um menos aqui. Então vocês concordam que esse pode cortar com esse aqui? Isso, né? Tá certinho, né? Não com esse aqui, né? Vai cortar com esse 1 aqui dentro. Não é isso? Tá? Porque ainda sobra esse número multiplicado por esse, né? E aqui vai dar o quê? Vai dar esse número vezes T, né? Então vai dar VM menos 0,7, né? Tudo isso vezes o período dividido por RC, RL vezes C. Ok? Então, tudo isso para calcular essa ondulação. Então, vamos limpar aqui um pouquinho toda essa confusão aqui, né? E vamos ver.
a tensão de ondulação vai ser dada por quanto? VR é igual a VM, né, menos 0,7 vezes T sobre RLC. Ok, pessoal? Porém, vocês se lembram que T é igual a 1 sobre F, 1 sobre a frequência, e o F, vocês lembram que é 60 Hz? Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma: a tensão de ondulação é igual a Vm menos 0,7 dividido por, se isso aqui foi transformado em T, foi transformado em 1 sobre F, né? Esse F vem para baixo, então vai ser Vm menos 0,7 dividido por RL vezes a capacitância. E este é o nosso valor da tensão de ondulação. Assim, faltou aqui a frequência, né? FRLC. Tá? Então, essa é a expressão para a nossa tensão de ondulação. E eu coloquei, em vez de colocar o período, eu usei a frequência, né? Porque a frequência é o número que a gente, em geral, tem na cabeça, né? A frequência de 60 Hz da rede. Então, esse é o valor da nossa tensão de ondulação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá. Vamos só fazer uma estimativa? Vamos supor, por exemplo, que essa tensão seja de 16,3. Né? 16,3 volts. Né? E aqui a frequência é de 60. Né? Vamos colocar uma carga de quanto? Só por hipótese, vamos colocar uma carga de 100 ohms. Pode ser? 100 ohms vezes 100, 60. Vezes 100, vezes, vamos ver um capacitor típico. Que tal um capacitor de 2.200 microfarads, né? Então, 2.200 vezes 10 a menos 6. Vocês poderiam fazer a conta de quanto daria o VR, a tensão de ondulação, nessa situação? Vamos lá? Parem o vídeo e façam essa conta, por favor. Então, pessoal, calcularam? Eu fiz a conta, eu achei esse valor aí. Confiram aí para mim se está certo. Né? 0,07 volts. Tá? Menos de 0,1 volt de ondulação. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Você teria uma tensão aqui de 17 volts, né? 16,3, né? 16,3. E a ondulação teria apenas 0,1 volt. Tá? Aqui eu até exagerei o tamanho da ondulação, se aqui é 17, né? O 0,1 seria menor do que o que vocês estão vendo aqui. Né? Mas se eu colocasse na escala que deveria ser, vocês não conseguiriam ver. Tá? Então só imaginem que isso aqui é uma ondulação bem menor do que está aqui, mas ela existe. E tem um jeito de ver sempre no osciloscópio qual é o valor dela. Tudo bem? Então, deduzimos aqui qual vai ser a ondulação daquele retificador que contém um diodo e um capacitor. Agora, pessoal, vamos discutir mais um ponto, que é a tensão média de saída aqui. Né? Nós já vimos o seguinte, a tensão teria um formato assim. Vou desenhar aqui do lado, né? Aqui é a tensão, aqui é o tempo. Né? Ela teria um valor médio, um valor aqui, né? DC, né? E superposto a esse valor DC, teria uma coisa mais ou menos assim, né? Uma ondulação. Tá? Aqui eu estou exagerando um pouquinho o tamanho da ondulação para vocês poderem ver. Aliás, eu vou até exagerar um pouquinho mais, tá? Vou exagerar muito essa ondulação, só para dar uma maior clareza na explicação, tá?
ok? Uma fonte com essa ondulação provavelmente não seria uma fonte muito boa, tá? Aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, qual seria a tensão média aqui? Tá? Olha só, vamos calcular aqui. Nós temos aqui uma tensão máxima, né? Qual seria o valor desta tensão máxima? Vocês podem me dizer? Bom, vamos lá. Aqui nós temos essa tensão aqui, que é de Vm menos 0,7. Tudo bem? Aqui, essa tensão mínima aqui seria de quanto? Vm menos 0,7 menos a tensão de ondulação, que é essa tensão aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aí eu pergunto para vocês, qual seria a tensão aqui? Vocês concordam que um valor mais razoável de pegar esse valor de cima ou esse de baixo seria pegar o valor médio, né? O valor que estaria aqui, né? Que seria o valor que dividiria a área em cima e a área embaixo dessa onda, que é aproximadamente triangular. Tudo bem? Seria o valor médio, seria a tensão média, né? Então, a tensão de saída, vamos chamar de média, né? Como é que seria uma boa fórmula para isso aí, aproximadamente? Olha só, pessoal, essa onda aqui, do jeito que eu desenhei aqui, ela é aproximadamente simétrica, né? É uma onda triangular que parece igual para cima e para baixo, né? Na verdade, ela não é tão igual, porque de fato aqui tem uma curvinha, né? Aqui é uma reta, aqui é uma curvinha e aqui é uma reta. Tá? Entretanto, essa curvinha é curta, né? E não é muito curva assim, né? Na verdade, ela é também quase uma reta também. Então, eu não teria um grande erro em aproximar isso como uma onda triangular. E nessa aproximação, o que acontece com esse valor aqui? Vocês concordam que seria razoável considerar que aqui é a média entre esses dois valores? Né? E qual seria essa média aí? A média seria esse valor mais esse dividido por 2. Não, esse valor mais esse dividido por 2. Vocês podem me dizer quanto daria isso? Parem o vídeo e façam essa conta. Então, pessoal, acharam? Você deve ter achado esse valor aqui. O valor médio vai ser Vm, né, menos 0,7, tá, menos metade da tensão de ondulação, VR sobre 2. Ok? Então, dá para ver claramente, né, pessoal? Porque vai ser Vm, né? E aqui vai estar na metade, né? O VR está até aqui e aqui vai ser o VR sobre 2. É uma fórmula bem intuitiva, né? Vai estar aqui na metade do caminho para cá. Vai ser esse valor aqui menos a ondulação sobre 2. Ok? Então, esse aqui é o nosso valor médio da tensão. Tudo bem? Qual é a importância disso? Olha só, aqui nós calculamos o valor da ondulação, né? Tá? Vai ser esse valor, essa tensão máxima aqui, né? Dividido por FRLC. Bom, vocês estão vendo que a ondulação depende da capacitância e da resistência. Tudo bem? O que acontece, por exemplo, se eu aumentar a capacitância? Se eu pegar o capacitor maior, né, o capacitor eletrolítico maior, esse número vai ficar menor, né? Então, quanto maior o capacitor que eu escolher, menor vai ser a ondulação. Ok? Mas a minha pergunta é outra, né? Quando você faz uma fonte, você coloca um capacitor e você não fica trocando, né,
trocando o capacitor. Tá? Você teria que tirar a solda do capacitor, depois botar, soldar. Tá? Isso não acontece. Mas às vezes pode acontecer de você colocar uma carga diferente. Tá? Que é a carga que você está alimentando. Né? Ou poderia ser o circuito que você está ligando, o circuito que você está usando aquela fonte para alimentar. Tá? Vamos supor que você bote um circuito ou um resistor de carga diferente naquela fonte. Né? O que vai acontecer se o resistor for menor? Se, por exemplo, isso aqui, nós fizemos uma conta agora há pouco para um resistor de 100 ohms. O que aconteceria se você botasse um resistor de 50 ohms? Né? O que acontecer com essa ondulação é que ela ia ficar 2 vezes mais alta. Então, se você fizesse isso, né, ela ia ficar o dobro, né? Ia ficar uma coisa assim, né? O dobro, né? E aí, o que iria acontecer com a média? Né? A média, isso aqui ia ser o dobro, né? Então, a média ia cair mais, né? Ela ia cair, na verdade, para cá. Tudo bem? Então, pessoal, esse é o problema dessa fonte, né? Essa fonte apenas com diodo e um capacitor, né? Quando você faz o projeto dessa fonte, você já assume que essa carga aqui não pode variar. Tá? Ela não pode variar. Se você fizer um projeto para ela, para um certo valor de R, ela vai dar um certo valor de ondulação, né? E ela vai dar um valor médio previsto, tá? Que é dado por isso aqui. Porém, se você mudar a carga, né, essa tensão média vai mudar. Então, uma limitação dessa fonte é que a tensão média de saída depende do valor da carga. Tá? Essa é uma das razões pelas quais você chama essa fonte de fonte não regulada. Vamos então discutir rapidamente esse conceito de fonte regulada e não regulada. Pessoal, falando um pouquinho sobre o conceito de fonte regulada ou não regulada. Tá? Eu vou dar um outro exemplo de uma fonte não regulada. Né? Fonte não regulada. Que seria a pilha. Né? Essas pilhas que vocês costumam ver. Né? Por exemplo, essa pilha aqui. Vou representar aqui a pilha, tá? Mas vou mostrar aí no vídeo para vocês outros exemplos de pilha, né? Vocês estão vendo aí pilhas de vários tamanhos, ok? Pois é. Eu queria perguntar para vocês o que diferencia essas pilhas. Por que uma pequena, outra é média, outra é maior? O que diferencia uma pilha grande de uma pilha pequena? Uma vez um professor meu de eletrônica, quando eu era aluno de graduação, me explicou, né? Geralmente a gente pensa que é porque a pilha maior tem mais energia, a pilha média tem energia média e a menor tem menos energia. Mas na verdade a razão é a seguinte: elas têm diferentes impedâncias de saída. Tá? Então, por exemplo, uma pilha digamos, de 1,5 volt, né? 1,5 volt. Todas têm o que se chama uma impedância de saída. Elas não se comportam com uma tensão pura. Tá? Elas têm como se fosse uma resistência em série. Tá? Que ocorre por conta do processo com o qual ela é construída, né? Com eletrólitos e tudo mais. Né? Mas qual é a consequência disso? Eu, na verdade, não lembro bem qual é a impedância da pilha. Então, eu vou usar um valor genérico aqui, sem nenhum compromisso aí com a precisão disso aí. Tá? O que acontece se você colocar aqui, a resistência interna da pilha, né?
resistência, vou chamar de resistência de saída da pilha, né? Vamos supor que você alimente uma carga, né? Pode ser um circuito, né? Tá? E que essa carga tem um valor de, vamos dizer, 20 ohms. Não é isso? 20 ohms. E vamos supor que a pilha tem uma resistência interna de 10 ohms. Tá? Então, olha só, pessoal. Se você botasse uma carga de 20 megaohms, 20 megaohms, exagerando, né? Tá? Geralmente não tem carga como essa, né? Mas qual seria a tensão que eu mediria aqui? Né? Eu teria aqui um divisor de tensão, né? Aqui é um RL, né? Então a tensão de saídas é dada por um divisor de tensão, RL sobre a soma dos dois, né? RS mais RL vezes a tensão de entrada, VI, tá? Ok? Ou VS talvez, né? Que é a fonte de alimentação, talvez. VI, né? Tá? Então, vai dar 20 mega por 20.005 mega, aqui vai dar 1, né? E essa tensão aqui vai ser praticamente igual a essa aqui. Tá? Porém, se eu colocar aqui simplesmente 20 ohms, o que vai acontecer? Vai ficar 20 sobre 20 mais 10, 30, né? O VO vai ser apenas 2/3 de VI. E ao invés de chegar 1,5 volt aqui, chegaria apenas 1 volt. Tudo bem? Então, essa pilha é um exemplo de uma fonte não regulada. Tá? A fonte não regulada quer dizer o seguinte: por ela ter uma impedância de saída, né, a tensão que aparece na carga depende do valor da carga. Né? Se você for botando um valor de resistência menor, né, cada vez menor, vai ter um divisor de tensão diferente, né? E a tensão aqui vai ficando cada vez menor. Tá? Então tudo depende da resistência da carga. Ou então, pessoal, em alguns casos, em vez de você falar na resistência da carga, a gente fala na corrente da carga. Né? Qual é a corrente que essa carga gera, né? Então, IL. Tá? Ou eu posso dizer que quanto menor a resistência, né, maior vai ser a queda de tensão, ou então quanto maior a corrente de carga, maior vai ser a queda da tensão. Tá? Então essa é uma limitação da fonte de tensão não regulada. Ok? Vamos continuar então. Pessoal, então vamos voltar aqui a nossa fonte, né? Só relembrando, né? Nós começamos com essa configuração aqui, que funciona como um retificador de meia onda, né? Observe que não botei o capacitor ainda, né? Tá? Uma das limitações dessa configuração é que ela só usa uma metade da onda, né? Ela não aproveita a outra. Tá? Mas na verdade, a gente usa como capacitor, né? Tá? Ela não fica com a onda oscilatória, né? Então temos aqui um capacitor eletrolítico, né? Com polaridade, né? O mais aqui e o menos aqui, né? E aí, só relembrando, né? Nós temos aqui o senoide, né? Aqui a tensão. E aí, só relembrando, né? Ela funcionaria assim, né? Ela vem aqui de trás, né? Aí. Ela tem essa oscilação aqui e assim por diante. Tá? Então, só relembrando, né? Quais são as razões pelas quais essa fonte não é uma fonte regulada? Tá? Duas. Tá? São duas razões. A tensão de saída média, né? A tensão VO média, vamos só relembrar qual o valor dela, né? Vai ser o V máximo, né? Por exemplo, 17 volts, menos 0,7
menos a tensão de ondulação, né? VR, dividido por 2. Tudo bem? Bom, são duas as razões pelas quais ela não é regulada. Primeiro é o seguinte, essa tensão de saída vai depender dessa tensão de entrada. Por exemplo, aqui na entrada, vamos supor que seja 220 volts RMS, né? Que corresponde a qual tensão máxima? Em torno de 311 volts de pico, não é isso? Tá? Uma senoide com 311. Né? Aí do lado de cá desse transformador, pelo que eu me lembro, sairia entre 220 sai 12 volts RMS ou 17 volts de pico, tá? Que seria esse V máximo aqui. Tá? E aí, o que você vai ter de tensão média, a tensão aqui no meio, né, dessa ondulação, seria 17 menos 0,7 menos a ondulação. Mas pessoal, o que acontece, por exemplo, tem alguma imperfeição na rede de energia elétrica e o que acontece se cai um pouco a tensão, né? Em vez de 311 cai para 290, o que vai acontecer? Essa tensão média também vai cair, né? E o que acontece se essa tensão subir, né? Que é o mais problemático, né? Em vez de 311 for para 340, né? Essa aqui vai subir de forma proporcional, vai de 17 para algum valor mais alto, tá? Então, uma das razões é o seguinte, uma fonte não regulada, ela é muito sensível à tensão que alimenta a fonte, tá? E essa é uma limitação bastante séria. Por isso que, em geral, não se usa uma fonte desse tipo não regulada, tá? Geralmente você coloca um regulador na frente para proteger contra essas variações, tá? A outra limitação da fonte regulada é o que a gente já explicou. Ela depende da carga. Se você, mesmo que não mude nada aqui e que se mantivesse tudo fixo, se você projetou para uma carga, esse valor médio só vai servir para aquela carga. Se você mudar essa carga, você vai mudar a corrente que ele puxa, vai aumentar ou diminuir a ondulação e a tensão vai subir ou descer, tá? Então essa é outra razão, né, para a fonte não regulada não ser usada sozinha, né? Ela sempre vem depois seguida de um regulador, né? E se transforma, quando você coloca o regulador, numa fonte regulada. Bom, agora vamos falar em mais um ponto, tá? Vamos falar um pouco sobre os componentes usados, né? Como que a gente dimensiona, tá? Bom, o transformador, ele é o componente mais caro, né? Mais complexo, mas ele já vem pronto, né? Você tem técnicos que fazem transformadores, tem indústrias que já vêm com aquelas características, né? O que, por exemplo, pode ter um que tenha entrada de 220 volts RMS e saída de 12 volts RMS, tá? Só que você tem que lembrar que essa tensão dessa senoide não é RMS, é tensão de pico, né? Então, se a saída é 12 volts RMS, né, então você tem que multiplicar por raiz de 2 para obter o valor máximo. Ok? Então, no caso aqui, se for 12 volts, o valor máximo vai ser aproximadamente 17. Vamos falar agora sobre o outro componente, que é o diodo. Tá? Uma das coisas que tem que ser dimensionadas com o diodo, uma das coisas mais importantes, é a chamada tensão de pico inversa, né? Tensão de pico inversa, né? Ou, em inglês, né? PIV, que é Peak Inverse Voltage, tá? A tensão de pico inversa. Isso nada mais é do que a tensão máxima que o diodo aguenta quando ele está polarizado reversamente, tá?
Então vamos supor que a tensão de pico inversa de um diodo seja 50 volts. Isso quer dizer o seguinte: o fabricante garante que se você ligar uma tensão reversa, né, esse potencial maior do que esse, até 50 volts, o fabricante garante que ele vai funcionar corretamente e que ele não vai ser danificado, né? Isso significa que o projetista deve fazer o máximo para garantir que a tensão nunca ultrapasse esse valor, tá? Isso não quer dizer que se chegar a 50 volts ele vai sempre queimar. Quer dizer que o fabricante diz o seguinte: ó, se você não passar daí, eu garanto que vai funcionar tudo direitinho e não vai haver dano ao componente, tá? Então, uma das coisas importantes é você avaliar qual vai ser a tensão inversa máxima nesse diodo, tá? E aí, essa figura aqui pode nos dar uma boa ideia, né? Porque olha só, essa tensão do lado de cá é essa tensão aqui, tá? E a tensão do lado de cá é a tensão do capacitor. E aí eu pergunto para vocês, quando vai ocorrer a tensão de pico inversa máxima? Vocês concordam que vai ser essa diferença aqui? Em que ponto aqui? Aqui, né, pessoal? Nesse ponto aqui, tá? Aí eu peço que vocês parem o vídeo e estimem isso aí, tá? Estimem essa tensão de pico inversa, tá? Olha só, essa tensão aqui vai ser o que? Ó, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser Vm menos 0,7, né? Então, Vm menos 0,7, tá? Aqui, pessoal, como está no meio, ela caiu um pouquinho, né? Tem essa tensão de ondulação, né? Ela caiu mais ou menos a metade. Então, se você quiser ser preciso, você pode colocar aqui menos a tensão de ondulação sobre 2, tá? Mas vou confessar para vocês, geralmente essa tensão é bem pequenininha, 40 mV, 50 mV, no máximo 0,1 volt. Então ela é meio desprezível em relação a isso aqui. Então eu posso até cortar isso aqui, que não vai fazer diferença nenhuma, tá? Inclusive, às vezes, a pessoa nem coloca isso aqui, sabe por quê? Porque às vezes pode acontecer que você desconecta a carga da fonte e aí essa tensão aqui vai ficar praticamente reta aqui em cima, aqui, né? E não vai ter isso aqui. Então realmente é mais seguro não incluir essa queda aqui, que ela só vai acontecer quando você ligar a carga aqui. Quando você não ligar, você vai ter toda a tensão aqui e o valor vai ser Vm menos 0,7. Então vamos tirar essa parte aqui, pode ser? Vamos lá. E aí vai ser essa tensão aqui menos essa, e essa tensão aqui é menos Vm, né? Então a tensão de pico inversa, vou botar em inglês, né? Vai ser dada por 2 vezes Vm menos uma queda de diodo, 0,7. Ok? Então essa é a tensão de pico inversa nesse diodo. Então, nesse caso, quanto seria? Seria 2 vezes Vm, né? No caso, Vm é quanto? É um M maiúsculo, né? Deixa eu usar, não é isso? Vm, né? É 17, né? Vai dar 34, né? 34 vezes, menos 0,7 vai dar 33,3. Tudo bem? Bom, então 33,3 volts. Então eu teria que usar um diodo que suporta uma tensão de pico inversa pelo menos de 33,3 volts. Ok? Mas mais ainda, em geral, pessoal, na engenharia, a gente sempre usa o que a gente chama de uma margem de segurança. Por exemplo, na engenharia eletrônica, é muito comum a gente usar uma margem de segurança de 50%. Né? Ou seja, você vai ter esse valor e mais 50%. Né? Quanto é que daria aqui nesse caso, por exemplo? Né? Quanto seria 50% disso aqui?
seria 16, bom, metade daria 16,6, 17 ponto, $17,65, né? 65 volts, somando daria 9, né? Daria em torno de 50 volts, né? Então eu escolheria um diodo que suporte uma tensão de pico inversa de pelo menos 50 volts, ok? Pessoal, e quanto ao capacitor, né? O que deve acontecer? Olha só, ele tem uma capacitância, mas ele tem também uma tensão máxima que ele suporta. Então o fabricante diz o seguinte: se você garantir que você vai manter a tensão do capacitor entre os terminais do capacitor abaixo desse valor, ele vai funcionar direito e não vai ser danificado. Tá? Qual seria essa tensão aqui? Bom, pessoal, a tensão do capacitor está bem simples, né? Seria essa aqui. E qual é a tensão máxima? É essa aqui. Então a tensão máxima do capacitor deveria ser o seguinte: deveria ser esse valor, que seria VM menos 0,7. Tá? Nesse caso seria quanto? Seria 17 menos 0,7 daria quanto? 16,3. Tá? Então qual seria a tensão de pico inversa? 16,3. O que vocês acham? Bom, é bom dar a nossa margem de segurança, né, de 50%. Lembra? Quanto seria ela? Seria 8,15, né? Então aqui daria 45, né? 6 mais 8, 14, vai 1, 24. Então, seria recomendável, né? Seria prudente usar um valor de capacitância de pelo menos, uma tensão de pelo menos 25, né? 25 volts, tá? A capacitância lá que você calcular, né? E a tensão de 25 volts. Então, a tensão do capacitor, né? Tensão máxima do capacitor de pelo menos 25 volts. Ok? Pessoal, vamos agora discutir alguns detalhes a mais sobre a fonte. São detalhes sobre as correntes que passam no circuito, né? E, em particular, sobre a corrente que passa no diodo. Vamos relembrar aqui. Aqui nós estamos representando com essa fonte o que seria a tensão no secundário do transformador. Tá? Aqui temos o diodo, o capacitor e o resistor. E aqui nós temos o potencial. Aqui nós temos uma simplificação, né? Aqui seria a tensão no secundário, né? E aqui a tensão na saída. Tá? Aqui vocês veem que tem uma simplificação, né? Na verdade, essa tensão aqui em azul, né, que tem essa ondulação, nesse ponto aqui seria 0,7 volts abaixo da senoide, né, que corresponderia à queda de tensão nesse diodo. Mas tudo bem, mentalmente eu peço que vocês abaixem essa tensão aqui de 0,7 volts. Tá? Nós também vimos o seguinte: essa ondulação é igual à tensão que surge aqui, né, que é a tensão secundária máxima, menos a tensão de 0,7 no diodo, né? E essa tensão vai ser essa tensão V máximo menos 0,7, dividido pela frequência, vezes a resistência de carga, vezes a capacitância. Tá? Então nós vimos que quanto maior for a capacitância,
menor vai ser a ondulação. Tá? Então, teoricamente, qual seria um bom valor para esse capacitor? Seria menor, um valor menor ou um valor maior? O que vocês acham? Bom, você quer uma ondulação baixa, né? É claro. Então, se você botar um valor maior, vai ser melhor para a fonte, né? Quanto maior, menor vai ser a ondulação. Tá? Mas será que isso é verdade para qualquer valor de capacitor? Para qualquer valor tão alto quanto seja? Nós vamos ver que não, pessoal. Nós vamos ver que se você aumentar demais também o capacitor, para infinito, né, para um valor muito alto, nós vamos ver que isso vai ter um custo grande também, que pode ser grande, no diodo. Tá? Nós vamos ver que quando você aumenta esse capacitor, você causa um pico de corrente, como esse que é mostrado aqui, que é um pico curto, né? Mas pode ser bem alto, tá? Durante um curto espaço de tempo, como esse aqui. Tá? Então vamos discutir isso aqui. Olha só, pessoal, quando você aumenta esse capacitor, a ondulação vai ser pequena e cada vez mais essa onda, essa reta que desce, ela vai ficar mais alta e cada vez mais ela vai voltar aqui mais próximo aqui do pico, né? Então você vai acabar diminuindo o intervalo de tempo em que esse diodo conduz, tá? E intuitivamente, assim, o que vai acontecer é o seguinte: quando isso acontece, aqui, como essa é uma janela muito curta, então quando o diodo conduz, ele tem que repor toda a carga que o capacitor perdeu nesse período, né? E quando você reduz cada vez mais essa janela, essa janela fica cada vez mais curta, e aí esse pico tem que ser mais alto para que ele consiga repor a carga. Tá? Então você não pode também aumentar um monte, né? Para fazer o cálculo mais preciso, não é muito difícil. Mais para trás, vocês podem voltar, nós mostramos que essa corrente aqui no diodo é igual a capacitância vezes a derivada de IC mais o IL. Tá? Então, a corrente no diodo nesse período é simples de calcular, né? Eu pego essa tensão, derivo, multiplico por C e somo com essa tensão aqui, dividido por R. Tá? É muito simples. O que é difícil um pouquinho mais difícil é calcular o momento exato em que ocorre essa condução aqui. Mas também não é difícil. Fazendo isso, eu vejo que eu vou obter uma corrente assim, né? O valor máximo é aqui, né? Que é onde a derivada aqui dessa onda é maior nesse ponto, né? E aí a derivada vai caindo e a corrente cai, e quando aqui a derivada chega a zero, ele vai a zero, e aí o diodo, né, é aquele momento em que a tensão inverte e o diodo para de conduzir, então a corrente do diodo fica igual a zero. Tá? Então, pessoal, o que acontece é o seguinte: se você aumentar muito esse capacitor, uma boa parte dessa corrente que passa aqui tem essa aqui da resistência, mas uma boa parte é essa corrente aqui. Então, se você tiver um capacitor muito grande, você vai ter esse capacitor grande vezes a derivada dessa corrente em relação ao tempo, né? Então, o que vai acontecer é que esse pico de corrente vai ser muito grande. Tá? E os diodos, pessoal, mesmo com picos de corrente grande, eles resistem bem se a corrente for curta. Entretanto, não resiste assim infinitamente bem. Tá? Então, vai ter um certo limite em que você vai ter que limitar o valor de quão grande pode ser esse capacitor. Você vai ter que fazer isso aqui, fazer os cálculos, né, de qual vai ser essa corrente de pico. Aí você vai ter que olhar no manual, né, e ver se o diodo aguenta essa amplitude de corrente. Tá? Em geral, para curtos períodos, ele pode aguentar correntes altas, né, 20 amperes, mas desde que seja muito, muito curto. Tá? Então, esse cálculo tem que ser feito quando você vai fazer um projeto mais detalhado. Tá? Aproveito para comentar um outro cálculo que tem que ser feito, que é a corrente de surto.
que é o que acontece quando você liga essa fonte, né? Quando você liga, pode ser que aqui esteja zero, né, no secundário, e que o capacitor esteja descarregado. Tá? E aí o que acontece? Quando você ligar, pode ser, no pior caso, que a tensão acabe caindo nesse pior caso aqui, que é a tensão máxima menos a queda do diodo, né? Que é isso aqui. E aí você vai ter uma função degrau aplicada ao diodo e ao capacitor e resistor. Tá? E quando você aplica uma tensão degrau, vocês devem lembrar, né, instantaneamente, com uma derivada infinita do degrau, teoricamente, esse capacitor se tornaria um curto-circuito, o que faria que, instantaneamente, você teria uma corrente infinita aqui nesse diodo. Tá? E, como eu disse, o diodo aumenta com uma tensão, uma corrente assim, de curta duração muito grande, mas não é infinita. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso, que é o pior caso, você vai ter que calcular o seguinte: por que essa corrente não vai ser infinita? Porque tem a resistência do secundário. Tá? O diodo, embora a gente esteja usando um modelo simplificado, que só tem uma tensão aqui de 0,7, na verdade ele também tem uma resistência equivalente aqui. Tá? E o capacitor, que é um capacitor eletrolítico, ele também tem uma resistência parasita aqui. Tá? Então, no fundo, quando você tiver a função degrau, aqui vai ser um curto no capacitor, e o que vai parar vão ser a soma dessas resistências, a do secundário, né, a desse diodo, a resistência equivalente do diodo e a resistência do capacitor. E essa soma dessas resistências pode ser baixa, né, pode ser, por exemplo, 1 ohm. Né? Então, realmente, você vai ter uma tensão, por exemplo, aqui, 17 volts instantânea, né? Tá? E aqui uma função degrau infinita, né? Mas como você tem, por exemplo, uma resistência de 1 ohm, você vai ter 17 volts dividido por 1 ohm, então você vai ter uma corrente de surto de, digamos, 17 amperes, né? Uma corrente como essa aqui. Tá? Então, este também é um elemento que você tem que levar em conta quando você vai fazer um projeto. A corrente de surto, que é aquela corrente instantânea que ocorre, né, quando você liga o circuito. Tá? Nós não vamos ver os detalhes disso aí, mas eles não são tão difíceis. Tá? Vocês podem achar em livros aí de eletrônica, vários livros têm esses cálculos. Tá? Mas é bom que vocês saibam disso, caso vocês precisem disso para um projeto, vocês levem isso em conta.